Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta quarta-feira? Departamento de Alfândegas da China suspende importação de aves de unidade da BRF em Dourados, Mato Grosso do Sul. Com baixa oferta de animais para abate, preço do suíno vivo atinge recorde na série histórica, aponta a CPEA. Você também vai ver que o Ministério da Agricultura estuda promover mutirões com órgãos da Justiça na Amazônia Legal para auxiliar produtores na regularização fundiária. As temperaturas caem no Brasil e amanhecer no Rio Grande do Sul é marcado pelo registro de geada. Tem ainda cotações, a sua participação e muito mais. O Mercado e Companhia já está no ar. O Departamento de Alfândegas da China suspendeu as compras de aves da unidade da BRF em Dourados, Mato Grosso do Sul. O órgão do governo chinês, responsável pela habilitação de estabelecimentos, não detalhou o motivo do veto, mas citou que a suspensão das importações está em vigor desde o dia 23 de julho. No comunicado, o órgão também informou que 3 empresas uruguaias de carnes suspenderam voluntariamente as exportações para o país. E na mesma data, a agência autorizou a retomada das exportações de 2 plantas de carne bovina e carne de aves da Argentina. No Brasil, atualmente, outros 5 frigoríficos continuam com as vendas de proteínas suspensas para a China. Em nota, a BRF informou que não foi notificada oficialmente sobre a suspensão da habilitação para exportações de proteína de frango da unidade em Dourados, Mato Grosso do Sul, mas tomou conhecimento do fato através de publicação no site da Administração Geral das Alfândegas da China. A empresa ressalta que desconhece o motivo da decisão e que já está atuando junto às autoridades brasileiras e chinesas para reverter a suspensão no menor prazo possível e restabelecer a habilitação da unidade, desculpe. E sobre os efeitos no mercado internacional, mercado brasileiro, a gente conversa agora com o Iago Travagini, analista da Agrifato Consultoria. Iago, boa tarde. Como é que você observa, mais essa suspensão? Não é o primeiro, mas que, de qualquer forma, acaba sinalizando algo negativo para o mercado de exportação de carne aqui do Brasil. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Petri. Um prazer estar aqui falando com vocês do Canal Rural. Assim, Petri, o que a gente tem visto é que provavelmente não é o primeiro e também não vai ser o último. A China continua bem atenta a como é que está o coronavírus no Brasil, o interesse deles sobre a nossa proteína e como está a infecção dentro das plantas frigoríficas brasileiras está crescendo e assim a gente sabe que o vírus ainda está ganhando contornos interiorizando pelo país. Então, as plantas frigoríficas voltam a sofrer novamente e aí a China cai em cima exigindo essa carne que seja zero corona. Então, os impactos, eles são sim negativos, mas de certa forma é uma coisa que vai acontecer e deve continuar acontecendo. A gente ainda não tem um impacto tão negativo sobre as exportações porque a BRF ou as grandes indústrias, digamos assim, eles conseguem reverter essa exportação, esse bloqueio em uma planta, mandando por outras plantas frigoríficas a quantidade necessária que a China continua comprando muito. Pois é, a gente está falando de empresas grandes, não são empresas pequenas, são empresas que se preocupam com essa questão da sanidade. Eu mesmo aqui já fiz algumas reportagens mostrando todos os procedimentos que essas empresas têm para manter os seus colaboradores longe do vírus, mas tem oportunidades que isso acaba não bastando. Como é que você acha que outros frigoríficos podem evitar que isso aconteça daqui para frente? Então, Petri, o que a gente tem visto é que, de fato, a preocupação chinesa com a proteína contaminada pelo coronavírus, os testes de ácido nucleico mostrando se tem a possibilidade ou não de ter coronavírus ou a Covid-19 na carne, eles estão sendo feitos. Os chineses estão fazendo isso até nos portos lá, tanto que o tempo de descarrego, de desembarque dessa carne está demorando mais.
Mas, de fato, o que tem a ser feito e o que o governo, pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, está fazendo, já tem auxiliado muito nesse combate e também nessa preocupação dentro das plantas frigoríficas, porque, de fato, são ambientes que a proliferação do corona é mais fácil. Então, por conta de um ambiente fechado, refrigerado, onde o corona consegue sobreviver melhor, então existe essa facilidade, aí, digamos assim, do vírus se espalhar. Mas, assim, o que a gente tem visto é que está crescendo a preocupação, a gente vê em alguns locais que o vírus já está se dissipando, dando uma preocupação bem menor. Então, assim, a preocupação, os cuidados aí com diminuir a escala de abate, aumentar o distanciamento social dentro da empresa está sendo feito, e as medidas essenciais para manter a indústria funcionando mais com cuidado, eles estão sendo feitos. Agora é a gente tentar mitigar ao máximo desse risco, mas o que eu acredito que a gente vê é que provavelmente vão ter novas suspensões, ter cuidado para também não generalizar demais e aí acabar ocorrendo um problema aí de embargo geral das indústrias. Obviamente, numa relação comercial, né, Iago, quem compra tem mais poder de negociação, né? É o que, de fato, decide se a negociação vai acontecer ou não. Se você quer comprar ou se você não quer comprar, fica a critério do comprador esse poder maior. Mas quem está vendendo precisa, de fato, entender por que o comprador não está querendo comprar. Tem essa questão do vírus aí, né, da questão da sanidade que você explicou, que está oficialmente por trás das principais suspensões de algumas plantas, algumas até foram revertidas, mas alguns entendem que por trás dessa questão da sanidade tem também interesses comerciais no fato para tentar desvalorizar um pouco um produto que vem sendo valorizado no mercado internacional. Você vê alguma possibilidade dessa circunstância também estar envolvida nessa questão das proibições ou não? Assim, o que a gente acredita é que, de fato, pode ter, querendo ou não, um jogo tanto comercial quanto político. A China está querendo crescer o tom aí no sentido de se tornar uma potência e talvez a primeira potência do mundo. E, para isso, eles precisam intensificar a chamada guerra política, digamos assim, né? Então, assim, eu não descarto a possibilidade que, de fato, exista uma pressão não só pelo vírus, mas também por comercial, para tentar negociar preços melhores, ou baixar preço, ou desvalorizar o produto. Mas o que a gente tem na China é que a inflação de alimentos ela continua apertando. O preço do suíno lá na China, no atacado chinês, já dobrou desde o ano passado. O preço era $3 por quilo, hoje já estamos falando em $7 por quilo lá na China. Então, eles têm uma pressão de alimentos que está latente, por isso eles precisam continuar comprando. Eles até tentam fechar esse cerco aí em algumas plantas, por medo ou por receio, até por jogo político, digamos assim, mas eles têm uma necessidade muito grande de abastecer a população com alimentos. No final do dia, o que a gente pode ver é que uma população passando fome ou pagando muito caro numa proteína, isso pode trazer revoltas. Então, o cuidado que o governo chinês tem que ter, que a gente acredita que ele está tendo, vamos pressionar, sim, vamos forçar talvez uma desvalorização, mas a gente tem uma pressão interna aqui que a gente não pode descuidar. Então, uma faca de dois gumes aí que acho que vai continuar apertando. Claro, sem dúvida. O Brasil precisa realmente estar atento a todas as medidas, né? Não dar margem a qualquer tipo de atitudes como essa. Vamos ver o que acontece em relação a esse frigorífico especificamente. Iago, obrigado pela sua participação aqui no Mercado Companhia. A gente volta a entrar em contato com você em breve, tá bom? Boa tarde para você. Obrigado, Petri. Um abraço. Valeu. Bom, e a Anvisa está autorizada a fazer mudanças na resolução que proíbe o uso de paraquat no Brasil a partir de 22 de setembro. A liminar que impedia as alterações na norma foi suspensa pela Justiça. Quem tem as informações é a repórter Paola Cuenca, que está lá em Brasília. Quais são as novidades em relação a essa polêmica questão do paraquat? Boa tarde, Paola.
Boa tarde, Petri. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Como você disse, essa liminar que impedia que a Anvisa pudesse debater e, eventualmente, mudar os prazos de proibição do uso do paraquat, ela foi derrubada. Uma decisão feita pela presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região suspendeu, então, essa liminar que foi deferida em março deste ano e impedia que a Anvisa pudesse fazer alguma mudança na resolução da diretoria colegiada número 177 de 2017, que foi a resolução que determinou que a partir do dia 22 de setembro deste ano não seria mais permitida a comercialização ou o uso do paraquat nos cultivos aqui no Brasil. Eu vou lembrar um pouquinho da história a respeito desse assunto. Em março desse ano, em 31 de março, estava marcada uma reunião da diretoria colegiada da Anvisa para debater, entre outros temas, a possibilidade de estender o prazo a respeito do uso do paraquat no cultivo aqui no Brasil. A princípio, essa data seria estendida para 31 de julho de 2021. Só que um dia antes dessa reunião, no dia 30 de março, saiu então essa liminar na primeira vara federal de Dourados, no Mato Grosso do Sul, impedindo que a Anvisa pudesse tratar desse tema na região e, portanto, fazer mudanças a respeito nesse prazo de uso do paraquat dentro do Brasil. Essa decisão ela foi reafirmada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que compreende o Mato Grosso do Sul, e com isso a Anvisa estava, durante todos esses meses, proibida de poder fazer mudanças. A Anvisa entrou com um pedido na Justiça para fazer com que essa liminar perdesse os efeitos, e então a presidência do TRF3 permitiu que fosse suspensa essa liminar. A Anvisa também enviou um ofício nesta segunda-feira para o Tribunal Regional Federal, informando que, por haver ainda os dados científicos mostrando que existiria um risco na manipulação negligenciada, sem o cuidado do paraquat, ainda deve se manter esse prazo do dia 21 de setembro a permissão do uso. A partir do dia 22 de setembro, então, estaria proibido o uso do paraquat. Mas que, como agora ela não tem um impedimento judicial para poder fazer mudanças, é possível que elas possam acontecer até o dia em que isso é permitido, até 21 de setembro. Isso significa que para as próximas semanas, não dá nem para a gente dizer mais meses, as próximas semanas, pode ser que a Anvisa revise esse prazo de uso do paraquat nas lavouras brasileiras. Mesmo com a produção recorde de soja e milho em 2020, o custo do frete para transportar a safra colhida em Mato Grosso e que vai para o porto de Miritituba, no Pará, está menor que nos últimos anos. Vamos entender os motivos com o Luiz Patrone, que está lá em Cuiabá. Boa tarde, Patrone. Quais são esses motivos que justificam aí o preço do frete menor para esse trajeto especificamente? Oi, Petri, boa tarde para você, boa tarde a todos. Petri, se resume a uma palavra mágica, né? Investimento em logística, investimento em infraestrutura. Quando se investe nisso, evidentemente você tem retorno em forma de economia para o setor produtivo. A BR-163 tem mais de 43 anos de história, né? E só para a gente relembrar, foi só concluído o seu asfaltamento, né, sua pavimentação, em novembro do ano passado, com inauguração oficial aí, em fevereiro deste ano. Né? Antes disso, claro, aquele trecho de cerca de 60 quilômetros que estava sem asfalto era um entrave para quem fazia esse transporte, o que encarecia o custo, transformava esse frete, a quantidade de dias necessário para esse transporte era sempre uma incógnita para quem fazia esse trajeto, e agora, com isso resolvido, claro, o resultado aparece em forma de custo menor para fazer esse transporte e com previsibilidade. Vamos ver esses números com uma reportagem que a gente preparou, olha só. O custo médio para transportar uma tonelada de milho de Sorriso, no médio norte de Mato Grosso, para o porto de Miritituba, no Pará, está atualmente em R$ 200, segundo o IMEA. Este valor é 17% menor que o praticado em julho do ano passado, quando o frete custava R$ 239 a tonelada. Na comparação com julho de 2018, a diferença é ainda maior, 25%. A queda é um reflexo direto da conclusão do asfaltamento da BR-163, o que mostra o quanto o investimento em logística é importante para reduzir as despesas do setor. Sem dúvida nenhuma, a logística para nós aqui no extremo norte do estado de Mato Grosso é importante. O asfaltamento, o término do asfaltamento da BR-163, independente da gente quantificar o valor do produto, se isso retorna
ao produtor rural quando a diminuição do frete, isso entra como bônus no valor do produto, até porque os últimos anos tem tido um acréscimo aí, até por causa da questão do dólar, mas a logística influencia muito para nós. Não só a logística principal, que seria essa saída nos corredores de exportação, mas também a logística local, a logística regional, que também tem muita dificuldade para nós ainda, questão de município e questão de estado. Pois é, Petri, como a gente viu aí, é uma redução de 10% com relação a esse período atual, a essa semana agora, com a média, né, nessa mesma semana nos últimos 5 anos. Um outro trajeto, só para a gente fazer esse equilíbrio das contas aí, muito importante aqui para o Mato Grosso, é o trajeto que sai de Rondonópolis e vai até o Porto de Santos, em São Paulo. A mesma comparação, o preço de hoje do frete nesse trajeto, comparado à média dos últimos 5 anos, está 4% mais caro nesse trajeto entre Rondonópolis e Santos, o que mostra de fato que a redução lá para o Porto do Norte, né, do país, para o arco norte do país, é resultado direto desse investimento em logística. Relembrando que, de acordo com o Movimento Pro Logística, Petri, a expectativa é de que esse ano subam lá para Miritituba, pela BR-163, cerca de 13 milhões de toneladas, né, entre soja, que já foi, e agora milho, somadas aí cerca de 13 milhões de toneladas. E a economia estimada pelo Movimento Pro Logística para o setor produtivo é de algo em torno de 780 milhões de reais. Com isso eu encerro aqui, Catherine. É importante, né, Patrone? O Brasil precisa investir em infraestrutura porque todo mundo sai ganhando aí, como você mostrou na reportagem, né? O produtor paga menos pelo frete, o caminhoneiro, que aparentemente recebe um frete menor, ele consegue economizar com a manutenção do seu caminhão, né? Não tendo que trocar pneus, não tendo que trocar suspensão, gastando menos combustível, e o consumidor, no final das contas, também paga um valor menor. Que a gente consiga expandir esses exemplos para o Brasil inteiro, que tem muita necessidade. Obrigado, Patrone, pela sua participação em direto de Curitiba. Um abraço, boa tarde. Até mais. De Cuiabá. O Patrone está lá em Cuiabá. Bom, e depois de registrar queda entre março e abril, os valores do suíno vivo iniciaram um movimento de recuperação de acordo com o CPEA. Ontem, algumas praças chegaram a atingir valores recordes. Veja só. O preço médio do suíno em São Paulo e em Minas Gerais, no indicador do CPEA, registrou recorde nominal ontem e atingiu R$ 6,76 por quilo. Além disso, o último pico havia sido em 9 de janeiro deste ano, quando o valor chegou a R$ 6,38. Já para a média dos estados do Sul, o preço recorde nominal, que não considera a inflação, também foi registrado ontem, R$ 5,92. O último pico tinha sido em 6 de janeiro deste ano, aos R$ 5,65 por quilo. Segundo o CPEA, a alta nas cotações tem sido reforçada pela baixa oferta de animais em peso ideal para abate. Além disso, a reabertura do comércio favoreceu a demanda pela carne suína e as exportações continuam registrando bom desempenho, o que limita ainda mais a carne doméstica. Apesar da alta nos preços, o custo de produção da atividade também aumentou. Os valores de insumos, como farelo de soja e milho, estão em patamares elevados e a forte valorização do dólar também encareceu os insumos que são importados. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.